Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está participando do culto em sistema técnico online da comunidade cristã no Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, minha irmã. Você que está comigo todos os dias aqui, segunda a sexta-feira, né? Sábado e domingo, geralmente nós faz sexta, sábado e domingo, geralmente nós faz na igreja. Então, seja muito bem-vindo aqui nesse sistema técnico online. Hoje o Senhor preparou e nós vamos dar a oportunidade a um servo de Deus para que ele pregue a palavra para nós aqui neste culto em sistema técnico online. Está sendo transmitido este culto de 2 canais. O canal oficial de 89 mil pessoas, né? Isaías Francisco Morato, Comunidade Cristã no Brasil. E o outro canal, qual nós estamos iniciando, com 12 mil pessoas, CCB, Comunidade Cristã no Brasil, irmão Isaías Francisco Morato também. Então seja muito bem-vindo neste culto, tá? Eu peço que você já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e também deixa o joinha no vídeo, isso ajuda mais pessoas a chegar até este canal. Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvor a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 180. Senhor.
Vamos cantar o hino 181, 181. Glória a Deus. Nesta mesma comunhão, os irmãos e as irmãs, continue glorificando a Deus. Cantar o hino 182, 182. Sempre lutar, sempre avante. Lutar devemos todos por fé e com valor, vestidos de justiça, por Cristo Redentor, cingidos da
nós somos a crer. De Deus armadura devemos tomar para beleza podemos triunfar. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, é o momento que nós vamos buscar a Deus em oração. E os pedidos de oração são diversos, são muitos, como pedido contra a tribulação, contra as enfermidades, a favor das causas, a favor das famílias, a favor de pessoas quais estão neste momento desempregados e precisando de Deus uma porta de emprego. Sabemos que nós não estamos aqui se apresentando diante de Deus com uma oração para pedir para as nossas vidas conjugais, emocionais, financeira. Nós não estamos aqui na presença de Deus para poder requerer alguma coisa, a não ser pedir perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas imundícias e todas as nossas transgressões. Reconhecer que nós não somos nada, mas sim Deus é a nossa fortaleza. Então, mesmo entendendo desta forma, que nós somos simplesmente meros homens mortais e pecaminosos, nós nos aproximaremos do Senhor para Ele ver a nossa situação nessa terra. Porque nós estamos aqui ainda em um corpo físico, ainda em um corpo mortal e corruptível, sujeito a todas as paixões desta vida, desta terra. Porém, não estamos aqui nos aproximando de Deus para barganhar como se fosse achado uma lâmpada mágica, e neste momento nós pegar esta lâmpada mágica e passar as mãos sobre ela e sobe esse todo-poderoso gênio da lâmpada, e o gênio da lâmpada pergunta: Isaías, o que você quer? Quais são os seus pedidos? Quais são os seus desejos? E eu, como um mero homem mortal, vou dizer: eu quero riqueza, eu quero saúde, eu quero mansão e etc e tal. Não, irmão. Nos aproximar do evangelho cristocêntrico não é nós ter regozijo na terra. Nos aproximar do evangelho cristocêntrico é dizer: Senhor, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se o Senhor achar que eu deva ter condição para cuidar da minha família, louvado seja o teu nome. Mas se o Senhor achar que o melhor para mim é viver pela fé dentro de uma caverna como os antigos cristãos, louvado seja o teu nome, porque eu não estou aqui para barganhar o que o Senhor pode me dar ou me oferecer, mas eu estou aqui para me entregar diante de ti, pedindo na pessoa amada de Cristo, qual deu a própria vida para me dar o direito da vida eterna. Então, neste momento, nós estamos na presença de Deus, que vamos ajoelhar. E antes da irmã ou irmão ajoelhar, já pedindo alguma coisa de favorecimento à tua vida financeira, à tua vida conjugal, à tua empresa, o teu comércio,
as tuas finanças, a tua conta bancária, as tuas causas, primeiramente se apresenta diante de Deus, implorando a misericórdia, implorando o perdão, implorando que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, reconhecendo que nós não somos ninguém, perecemos como a erva e a glória em nós termina, e o único entre todos, qual é digno de toda honra, louvor e glória, é somente Cristo Jesus, aquele que estendeu-se sobre a cruz do Calvário, lugar da Gólgota, entregando a tua própria vida, sendo escarnecido, bendito o Senhor, o mais opróbrio entre os homens, o opróbrio do pó, verme não homem, glória ao Senhor. E assim foi humilhado para dar-me o direito de falar com o Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Jesus Cristo, qual foi apanhado, bateram, espancaram 40 menos uma chibatada, e bateram no Senhor, e cada marca ele dizia, vale a pena morrer por esta alma, vale a pena entregar a minha vida para pagar os pecados dele e o pecado dela. Glória ao nome do Senhor. E neste momento, quando o Senhor então entregou a tua própria vida, humilhado como o opróbrio do pó, bendito o Senhor, nu, despido, bendito o Senhor, nu e despido, na cruz. Aqui ainda os atores, né, eles fazem ainda com aquela roupinha que cobre a tua nudez, a tua vergonha, e colocado ali na cruz, lembrando que esses são só atores fazendo filmes para poder demonstrar o sofrimento de Cristo, mas na verdade o Evangelho nos conta que Cristo foi tão humilhado que foi colocado na cruz sem roupa nenhuma, pelado, nu, glória ao nome do Senhor, e todos os homens que passavam olhavam para cima e via, bendito o Senhor Jesus Cristo com morte de cruz, humilhado até a morte, glória ao Senhor, e ali, bendito, despido, as mulheres e os homens via o Senhor envergonhado diante de toda aquela sociedade, e quando ele estava na cruz daquela forma, uns sorria, outros zombavam, outros desacreditavam, mas o Senhor disse aquela palavra que mexeu no céu e na terra, teletestai, querendo dizer, estás consumado, querendo dizer, está pagou a Deus os nossos pecados. Quais pecados é este, irmão Isaías? O pecado de Adão e depois o pecado da sua transgressão, o pecado, bendito, da tua mentira, o pecado da minha mentira, o pecado da minha impureza, o pecado da tua impureza, o pecado, bendito o Senhor, da prostituição, o pecado da lascívia, o pecado da mentira, o pecado da falsidade, o pecado da injúria, o pecado de condenar as pessoas, o pecado de apontar os dedos para as pessoas, o pecado, bendito Senhor, de ser falso, fraudulento, mentiroso, aleluia, e ele foi pagando todos os nossos pecados e foi perdoando todos os nossos pecados na cruz, quando ele disse teletestai, dizendo estás consumado, está pago, bendito o Senhor, desceu na baixeza da terra, aleluia, e ali pregou para os cativos e os cativeiros, onde está escrito na palavra 11 de São João, aleluia, aquele que crê em Jesus Cristo até depois de morto viverá, glória ao Senhor. Então ele disse, eu sou
sou aquele que Isaías, o profeta messiânico, filho de Amós, profetizou. Eu sou, bendito, que o profeta Abacuque falou, raios brilhantes saía da tua mão. Eu sou aquele que vim para cumprir o cântico de Ana, o cântico de Débora, e levantar do sepulcro, como Davi falou, na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Glória ao nome do Senhor. Ninguém tinha lembrança mais de Deus e nem de Cristo, bendito o Senhor, nem do Espírito Santo, bendito o Senhor. E o antediluviano também não tinha lembrança de Deus, porque estava coberto com o véu da morte, bendito o Senhor. Mas quando Cristo rompeu, bendito o Senhor, os seus cativeiros, rompeu o bendito poder da morte e rompeu os seus agrilhões, desceu na baixeza da terra e disse, aqui está quem tem vida após a morte. É por este nome que nós vamos nos apresentar aqui, é por este nome que nós vamos dobrar os nossos joelhos. Pregador, por que dobrar o joelho? Não pode orar de pé? Pode orar de pé. E deitado? Pode orar deitado. E trabalhando? Pode orar trabalhando. E no teu carro? Pode orar no teu carro. E na cozinha lavando a louça? Pode orar na cozinha lavando a louça. Não tem problema. Mas neste momento que nós fizemos uma seleta comunhão entre presencial e online aqui, todo o Brasil e o exterior, numa só comunhão para reverenciar o Estado Cristo do próprio Salvador. Glória, nos estendemos a Ele agora como superior, como rei, como majestoso, como divino. Glória ao Senhor. E agora reverenciamos a tua sublime santidade e nos apresentamos de joelho dizendo, uns oram em pé, outros deitados, mas nós tiramos este momento para nos encurvar, nos curvar e nos apresentar aos teus pés dizendo, o que o Senhor fizeste por mim não tem dinheiro que paga, as minhas obras não pagam. Não tem como eu ser um pregador que digo que as minhas obras é salvíficas, porque as minhas obras são esterco, glória ao Senhor. Mas agora estou aos teus pés, aos pés da cruz, reverenciando a tua santidade, a tua majestade, a pessoa amada do Espírito Santo que quase não é falada. Estou reverenciando o Salvador Cristo, o qual dele geraste a própria graça do Filho de Deus. Bendito que é o favor que eu não mereço, um favor imerecido, não tem merecimento na minha pessoa, não tem obra salvífica na minha pessoa, não tem gratidão na minha pessoa, não tem nada que eu possa se apresentar diante de Deus, mas agora Cristo entregou-se a sua vida para que hoje eu pudesse nos apresentar, me apresentar, te apresentar diante do Senhor Deus para dizer, Senhor, por favor, se for da tua vontade, cuida da minha família. Senhor, da tua vontade, abra a porta do emprego. Senhor, se for da tua vontade, não deixa o pão se acabar da minha mesa. Se for da tua vontade, cura aqueles quais estão do meu lado, qual eu amo, meu papai, minha mamãe, o meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Glória ao Senhor. Se for da tua vontade, derrama os dons sobre mim, que eu possa colocar as mãos sobre o enfermo e dizer, levante em nome de Jesus Cristo. Se for da tua vontade de eu dizer ao morto, em nome de Jesus Cristo viva, e o morto ter que ressuscitar. Se for da tua excelente vontade, bendito que eu possa dizer agora, portas que estão fechadas na vida deste meu irmão, desta minha irmã, se abra pela vontade do Senhor, pois a fé remove as montanhas. Então nós vamos dobrar o joelho, reverenciando a santidade de Cristo, a excelência do Espírito Santo e a maioridade do próprio
próprio Criador. E aqui de joelhos, Senhor, permita, não pelas minhas palavras e nem pelas minhas ações, nem pelas minhas obras, mas não olhe para mim, olha para Cristo, o qual morreu na cruz, e se for da tua vontade, atenda as nossas orações. Glória ao Senhor. Bendito, daqui um pouco virá um servo para pregar a palavra, e a palavra já está revelada, irmão. A palavra já está revelada, ela é revelada em 66 livros e 40 autores diferentes. O que nós vamos buscar aqui? O conselho desta palavra. Fala conosco, Senhor, pelo conselho desta palavra, porque a palavra já está inspirada, revelada, divinamente, bendito, concentrada dentro as 5 pilastras do cristianismo: sola as escrituras, sola a fé, sola Cristo, sola Deus, bendito, e sola graça, que é o favor que eu não mereço. Pedimos a favor de todos que estão fazendo seus pedidos de oração e vamos entregar nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, glória a Jesus, bendito seja o teu nome. Eterno Deus, excelentíssimo Pai que estás no céu, diante da tua presença nós nos encontramos mais uma vez. Neste momento o norte, o sul, o leste e o oeste estão parados para te oferecer honra, louvor e glória, o som das nossas orações, o som do nosso coração, o mais íntimo, diante da tua presença. Estamos entregando não somente as palavras, mas estamos entregando todo o nosso sentido, todo o nosso âmago, todo o nosso ego. Estamos nos apresentando diante de ti, não como antropocêntrico, mas como cristocêntrico, e dando a nossa vida nesta raiz de Jessé, da casa de Davi, nos aproximando a cada minuto, a cada segundo, saindo desta locação da terra, desta, bendito Senhor, plenitude aqui da humanidade, e destacando e deslocando deste ser bendito corruptível para entrar nos seres incorruptíveis, diante de tronos, diante, bendito Senhor, do metamorfo. Glória ao nome do Senhor. Estamos agora penetrando a tua santidade pela misericórdia, e para nós passar esses portais agora, bendito o nome do Senhor. A primeira palavra-chave que nós vamos nos apresentar é: nos perdoa, Senhor, de todos os nossos pecados. Perdoe-me, perdoe todos que estão aqui em comunhão contigo, porque nós confessamos diante da tua presença que somos pecadores, errantes, imundos, fraudulentos. Estamos aqui porque necessitamos do teu perdão e da tua misericórdia. Nos perdoa pelo amor do teu santo nome. Perdoando esta casca de carne, vamos nos permitir agora, Senhor, não olhe para mim e nem para nós, mas olhe para Cristo, o qual deu a vida na cruz para me dar o direito, para nos dar a permissão de se apresentar diante do elo de Deus Pai Todo-Poderoso, diante do trono onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Consolador, e guia em toda a verdade. Então, neste momento, sonda os nossos corações para achar verdade, não verdade nas nossas palavras, mas verdade no sentimento da nossa alma. Nos perdoa pelo amor do teu nome. Estamos perecendo como a erva, e a nossa glória que termina, mas nós estamos ultrapassando desta carne para o espírito, e passando desta mente para uma mente imortal, incorruptível. Como nós teremos a transformação nos ares agora em espírito, estamos entrando num estado nirvana, num estado crístico. Estamos passando agora diante de dimensões e tocando numa orla, uma orla celestial, onde o trono é de ouro e as ruas é ouro reluzente. Glória ao Senhor. Neste momento de ser carnal e mortal se finda aqui,
E os nossos sentimentos ultrapassa, bendito o Senhor, sobre galáxia, bendito o Senhor, sobre trono, metatrono, glória ao nome, bendito do Senhor. E neste momento, nem a física, nem a quântica, nada pode, Senhor, atravessar no nosso caminho, porque nós já fizemos uma ligação agora, uma ligação eterna, uma ligação de comunhão, uma ligação espiritual contigo, glória ao teu nome. E neste momento sentimos, Senhor, um chamar do Todo-Poderoso como alfa e ômega, início e fim, e já percebemos que saímos dessa naturalidade, bendito carnal de homem, já estamos entrando em um sentido espiritual. Neste momento, nesse sentido espiritual, pedimos a quem está na comunhão conosco agora, que possa atravessar todas as galáxias, estrelas, o planeta X, não importa onde tiver agora, alguém te adorando em espírito, em verdade. Por isso está escrito em 11 de São João: pela fé os mundos foram criados. Nós conhecemos este mundo, mas quantos mundos mais tiver que ser criado, ou se existir vida, não sabemos como ser limitado, mas a terra tem que te glorificar, o fogo tem que te glorificar, a água tem que te glorificar, o vento tem que te glorificar, os quatro elementos te glorifica, como terra, ar, fogo. Bendito o Senhor, aleluia, bendito o nome do Senhor. E o próprio elemento do fogo, bendito o próprio elemento do ar, bendito bem o próprio elemento da água e o próprio elemento da terra, pois os quatro elementos confessa, bendito o próprio Todo-Poderoso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, o fogo, o elemento fogo teve que respeitar, porque o Todo-Poderoso estava ali. Glória ao Senhor. Quando o Senhor andou por cima das águas, o elemento água teve que respeitar, porque o Senhor estava ali. Glória ao Senhor, bendito o nome do Senhor. Quando o vento veemente entrou em Jerusalém, o elemento vento, furor, teve que respeitar. Na fragilidade do vento, tocou na língua de Pedro, e Pedro falava parcos, outros idiomas. Glória ao Senhor. Bendito homens que eram simplesmente pescadores da época, sem cultura, mas falavam em outros idiomas terrestres, e também pela fé creio que falavam em língua celeste, porque línguas como repartidas de fogo, e a terra não tem, bendito, línguas de fogo, mas sim celestial em espírito. Vimos fogo, vimos poder, vimos anjos, arcanjos, querubins, serafins, bendito, uma roda com cor de âmbar, cor de cobre polido, que não se vira para andar, tem vários olhos, bendito o Senhor, 4 asas como querubim, 6 asas como serafim, 2 asas como arcanjo, espada na mão como anjo. Glória, mensageiro da tua glória. Quem és tu? Sou o bendito Gabriel, que assisto diante do trono de Deus. Aleluia. Toda a terra para te glorificar, todo o vento para te glorificar, toda a água para te glorificar, e todo o fogo para te glorificar. São 4 elementos, mas também 4 faces da lua. Tem a minguante, tem a cheia, tem a nova, bendito, e tem a lua crescente, bendito. Tem 4, bendito, cantos da terra. Sem ver, o homem não viu a coluna qual foi colocado neste globo. Um fala que é globo como esférico, e o outro diz que é terra plana. Bendito, não importa se é plana ou se é esférica, o que importa é que o Criador criou, e nada atravessa a não ser aquele, bendito, que desceu do céu, que morreu, ressuscitou, deu a vida pela igreja e subiu, e nos promete transformar nos ares. Nesta comunhão que estamos aqui, já estamos ligados na videira verdadeira, sentindo a brisa,
Bendito é o penhor do teu Espírito, que toca em cada árvore que está aqui, ou cada galho, que transmite um fruto do glória, outro da linguagem, outro da fé, outro da virtude, da excelência, da ciência, glória ao nome do Senhor. Então, neste momento, apresentamos este culto que é totalmente cristocêntrico e voltado para a adoração a Deus, esquecendo o homem, a numeralidade. Bendito o Senhor, do homem se acaba aqui, mas agora inicia o 7, o poder de Deus dentro do ser homem. Então aqui hoje Deus preparou um servo para pregar a palavra. Estenda o cedro sobre o teu servo, abra a boca do teu servo, que seja uma atalaia de Deus, a boca de Deus ungida, para poder ensinar, pregar, apregoar, manifestar. Bendito, e dentro dele sair, bendito, fogo devorador, que consume todo mal e pecado, água que dá vida para os que estão à beira da morte, paz para arrancar da tribulação quais estão atribulados, bendito, amor para aqueles que já perderam e vive a tua vida de ódio, saúde para os que estão em doença. Em nome de Jesus Cristo, transforme este culto material para um culto espiritual na tua glória. Fala conosco pelo conselho da tua palavra. No nome de Jesus Cristo pedimos, rogamos louvores e honra ao teu nome. Aceita a nossa adoração. Não é mais com oferta de ovelha, nem de carneiro e nem de novilho, mas sim a oferta viva, o glória da nossa boca. Receba o nosso glória como incenso puro e suave diante da tua presença. No nome de Cristo Jesus, qual vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 183. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço a você, meu irmão e minha irmã, que por gentileza se inscreva no canal, já deixa o joinha no vídeo, e mais pessoas vão chegar, mais pessoas vão cultuar junto conosco aqui, todos os dias. Estamos
Louvado seja Deus, glória ao teu nome. Neste momento, irmão, é o momento que o Senhor nos concede a liberdade para o santo testemunho dentro das nossas liturgias de culto. Portanto, como é um culto em sistema técnico online, esta liberdade é estendida para nós darmos algum anúncio, depois deixar a liberdade dentro do espaço de tempo para a palavra. O irmão e a irmã está participando do culto da comunidade cristã no Brasil. Tá bom? Então, irmãos, vou falar em rápidas palavras. Esse daqui é o nosso relatório das nossas igrejas, da comunidade cristã no Brasil. Uma obra de amor, né? Buscando, resgatando, pregando o evangelho do Senhor dentro das suas hermenêuticas e das suas exegeses. Mas, irmão Isaías, eu vi os irmãos pregando na sua igreja, e é do mesmo jeito lá na congregação como prega. Eles pregam triunfalismo, prega auto-egoísmo, prega cântico de vitória, prega todas essas coisas. Irmão, nós estamos ensinando a cada dia, né? As pessoas não vão aprender da noite para o dia. Nós não mudamos da noite para o dia. É um dia após o outro, né? Então nós vamos aprender juntos. Tirar o antropocentrismo das pessoas e trazer o cristianismo nato. Trazer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não está por tramóia, por dar cá que recebe lá. Ó, me dá aqui, eu vou lá te buscar, Senhor, mas o Senhor cuida daquela parte da minha finança. Não. Nós estamos todos os dias dizendo que quando nós prestamos um culto a Deus, não é para nós sair exaltado ou sair glorificado, mas sim Deus sair exaltado e glorificado. Nós vamos prestar um culto a Deus. Como é? Oferta, louvores, glória. Ah, oferta em dinheiro? Não. Oferta da tua vida. Você se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Estou dando o que eu tenho de melhor. Receba o meu louvor. Receba a glória da minha boca, o som do meu instrumento. O Senhor trouxe a minha família aqui no culto. Senhor, eu estou dando a minha família para ti. E isso o Senhor se agrada, porque nós estamos dando a Ele o que é dele, né, irmão? Então, isso daqui é o relatório da comunidade cristã no Brasil, onde tem alguns cultos pela comunidade cristã no Brasil. Vou explicar para os irmãos rápido, para nós também abrir a liberdade da palavra para os irmãos, tá? Agradecemos a todos os conservos e irmãos que têm lutado por esta obra de amor e resgate, que foi então revelada no ano de 2017, fundada no ano de 2019. A revelação compete ao ancião, então fundador e presidente da comunidade cristã no Brasil, irmão Isaías Gonçalves, sobre buscar as ovelhas perdidas, as quais estão escritas em Mateus capítulo 18, do versículo 12, e também no livro de Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o 7. É revelado sobre o exemplo de catador de latinha, reciclando, voltando a peça e voltando ao seu estado original. Uma vez que rejeitado, encontrado graça em ser redimido
e considerada o corpo da igreja e a comunhão com todos os fiéis. Procedendo assim, iniciou-se esta obra de amor e misericórdia da comarca de Francisco Morato, São Paulo. O Senhor Jesus Cristo, por intermédio dos seus crentes, fez espalhar esta obra em todo o Brasil e até mesmo o exterior, resgatando, buscando e amando e salvando. Esse daqui é o índice do trabalho. O agradecimento de todos os irmãos, quais estão fazendo parte do trabalho. Aí vem São Paulo, Francisco Morato, também região de Cotia e os dias de culto, no setor 11. O setor 12, Lagoinha, região de Taubaté, Ubatuba, aquela região. Setor 13 temos em Peruíbe, também no Caraguava, em Peruíbe, também Pedro de Toledo, Itariri, também setor 13. Setor 15 temos em Sorocaba, Capela do Alto. Setor 16, Miguelópolis, na central de Miguelópolis, e também no Veredas, Comunidade Cristã no Brasil, setor 16. Setor 17 no Colina e também setor 19 na cidade de Socorro. Distrito Federal, em Brasília, temos o trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. Goiás, também Trindade. No estado do Paraná, temos em Areia Branca dos Assis, Curitiba e também Fazenda Rio Grande. Em Minas Gerais, temos em Betim, Itaúna, Lavras, Munhoz, São João Nepomuceno e São Sebastião da Vargem Alegre. Aí vem os resumos de Santa Ceia e batismo que o Senhor tem preparado. Todo este trabalho está neste relatório, tá bom, irmão? Então, aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo a esse trabalho de amor e de resgate. Irmão, a verdadeira religião, qual que é? Em Tiago, capítulo 1, do versículo 27. Que cuida dos órfãos e das viúvas. Olha lá, livrando da corrupção. Então a nossa igreja não salva ninguém. Se você está na Comunidade Cristã no Brasil achando que vai para o céu porque está na Comunidade Cristã no Brasil, está perdendo tempo. Você tem que estar em Cristo Jesus. Ele é o Salvador da humanidade. Comunidade Cristã no Brasil é só mais um CGC, mais um CNPJ, igual todos, igual congregação, Assembleia, Deus e Amor, Universal, Pentecostal, Neopentecostal, não serve de nada. Nós aqui não somos adoradores de placa, somos adoradores de Deus, o Todo-Poderoso, de Cristo Jesus, o Salvador, e do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Tá bom, amados? Essas daqui são as carteirinhas do trabalho, carteirinha de ancião e a carteirinha de cooperador e etc. Este é o trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. Quer saber um pouco mais? Outros dias estou aqui, sempre anunciando para os irmãos alguma coisa. Vamos ficar em comunhão, o irmão servo de Deus vai vir aqui à frente, eu vou apresentar ele para os irmãos, e Deus se usará do servo de Deus com a palavra, tá bom? Quem precisa da palavra, escreva aí, eu preciso da palavra. Da minha parte, Deus seja louvado. Amém. Irmão. Glória a Deus. Vem desse lado aqui. Esse é o irmão Ezequias, muitos irmãos conhecem, e é um pregador cristocêntrico. E vocês vão ouvir uma pregação cristocêntrica hoje, tá? Glória a Deus. O Ezequias de Mariporã, que congrega conosco aqui em Francisco Morato, na Comunidade Cristã no Brasil. Deus se usará o servo de Deus com a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus colocou dentro do meu coração o assunto da palavra, irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus, para minha grande alegria estar aqui no culto online. Deus preparou hoje de estar aqui e Deus colocou no coração de ler essa palavra. Diz o título da palavra: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão.
a morte de Herodes. Temos com a ajuda de Deus e a guia do teu Santo e Bom Espírito. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo apreendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardas sem querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e siga-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua logo, e o anjo se apartou dele. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, essa palavra é bastante conhecida, né? Quando se trata de libertação, a gente não poderíamos relatar e mencionar essa passagem bíblica que muito nos comove, lembrando de um homem mensageiro, pregador, profeta de Deus, apóstolo também, pregador da palavra de Deus, que sempre andou pregando a verdade, pregando o que Jesus mandou anunciar, que não era carro, não era casa, não era fazenda, não eram os bens materiais, mas sim se sacrificar a própria carne, para renunciar à carne, para aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa era a pregação dele, não massageando o ego das pessoas, porque se Pedro pregasse, se ele pregasse massageando o ego das pessoas e falando até aquilo que Herodes, o próprio rei, queria ouvir, realmente ele nunca seria pego e nunca seria preso também. Mas o que ele pregava era aquilo que, glória ao nome santo do Senhor, a própria carne rejeitava, porque aquilo que é da carne inclina para as coisas desta vida, mas aquilo que é do Espírito inclina para aquilo que é do Espírito, para as coisas que é do Espírito. E o que ele pregava era o reino dos céus, glória, o nome santo de Deus. O que ele pregava era salvação, era o povo crer em Jesus como suficiente salvador da minha e da tua alma. Era isso que ele pregava, renúncia, transformação, para o povo se arrepender das mentiras, das corrupção. E até que Deus permitiu, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, desse homem chamado Pedro, ele ser pego e ele ser preso também, glória ao nome santo de Deus. E ele foi preso, irmão, na prisão, e na prisão ele muito tranquilo, porque aquele que faz a vontade de Deus e aquele que prega realmente o reino dos céus, ele não pode agradar um, ele pode não agradar o outro, mas no coração dele, ele fica tranquilo, glória ao nome santo de Deus, ele fica em paz, porque aquilo que ele prega não é
bendito pregação, bendito o nome do Senhor, para agradar Ciclano ou Beltrano, mas é a pregação que Deus está mandando ele pregar. E quantos que mudam a pregação, mudam o estilo da pregação para agradar um público, para agradar um povo. Vou pregar aquilo que o povo gosta, mas não aquilo que Deus manda pregar. Bem-aventurado é o homem que prega aquilo que Deus manda ele pregar. E Pedro, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Glória ao nome santo de Deus. Até que ele foi preso, irmão, e na prisão ele estava tranquilo, ele estava dormindo, ele estava em paz. Glória ao nome santo do Senhor. Até que o anjo cutucou ele e falou: Pedro, pega as tuas alparcas e me segue. Bendito, naquele momento Pedro estava dormindo, ele acordou, achou que era um sonho, bendito, mas ele foi acompanhando aquele anjo aonde abriu as portas da prisão. E ele se preocupado, e os guardas já tinham caído, as prisões já tinham caído, a algema da mão de Pedro, ele já tinha caído. Bendito, aquelas prisões que aprisionava Pedro, já não tinha mais prisão. E quando Pedro deu por conta, ele já estava na rua, a uns metros longe daquele lugar. Bendito o nome do Senhor. E quando chegou numa casa, bendito, porque ali, naquela casa, não era qualquer casa, mas tinha um povo que estava orando por Pedro. Bem-aventurado é você que ora pelo teu irmão, que também você que ora pelo teu inimigo. Bendito, porque seu amar meu irmão, bendito é uma coisa, mas bem-aventurado aquele que ama até teu inimigo. Glória ao nome santo de Deus, porque grande é o teu galardão no céu, e bem-aventurado você será na presença de Deus. Não por simplesmente amar aquele que te ama, mas amar aquele que te humilha e aquele que pisa em você. Bendito o nome santo de Deus. Bendito, e quando Pedro chegou naquela casa, o povo estava orando, e de repente uma menininha, ela foi na frente. Quando viu nas brechas daquela porta, ela viu que Pedro estava lá fora. Quando ela voltou para relatar, ela disse: Pedro já está na porta. E aquele povo falava assim: não é possível, Pedro está preso, é ilusão, menina. Eu acho que a menininha está falando coisa aí. Mas de repente uns falou: realmente deve ser verdade, vamos lá ver. E quando eles foram ver, Pedro verdadeiramente estava lá fora. Bendito o nome do Senhor. Foi uma libertação, irmão, alamaná carnal, alamanaia, porque Deus tinha projetos para fazer na vida de Pedro ainda. Tinha um juramento de morte, tinha uma forca preparada para Pedro. Quando o dia clarear, quando o dia amanhecer, já tinha uma forca preparada. Bendito, sobre mim e sobre você tinha uma maldição sobre a nossa cabeça. Nós não tinha nem nascido e era para nós ficar no ventre da terra. Tinha uma maldição, tinha uma prisão esperando eu e esperando você. Bendito, mas antes de nós nascer, alamanaia, desceu um homem, bendito o nome do Senhor, o mandado de Deus, nasceu no corpo, no ventre da mulher, por nome de Maria, alamanaia, e ele foi denominado, porque ele veio com a missão. Ele não veio para mostrar beleza carnal. Por isso eu não vou se preocupar quando eu nascer no ventre de Maria, se eu vou nascer bonito, se o meu cabelo vai ser liso, se a minha pele vai ser branca. Eu não vou se preocupar se eu vou ter um alamanaia, a roupa real, mas eu vou me preocupar em pregar o reino do céu e cumprir a minha missão. Eu vim com uma missão de salvar um povo e tirar o povo da prisão, porque bendito, a partir do momento que Adão comeu o fruto da ciência do bem e do mal no paraíso, ele automaticamente, o povo não estava preso, o ser humano não era preso. Adão e Eva tinham direito de viver e não morrer, mas quando a partir do momento que ele comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele entrou na prisão, e para tirar da prisão, não era prisão, carnal, não era prisão, bendito o nome santo do Senhor, glória ao nome do Senhor, de janelas, de prisão, de tranque, de cadeia e corrente, não, era uma prisão espiritual. Glória ao nome santo de Deus, e estava ali todo mundo preso, não tinha mais escapatória, não tinha mais solução. Eles saíram do jardim do Éden, mas mesmo assim estava preso. Vieram os profetas, vieram os discípulos, vieram os homens de Deus, vieram tudo que veio do antigo, mas até chegar no nome de um homem chamado Jesus Cristo. Glória ao nome santo de Deus.
nessa época aqui, Jesus já tinha feito a tua missão, glória ao nome santo do Senhor, já tinha dado aqui nos ensinamentos dele. Essa foi uma libertação carnal na vida de Pedro, mas a maior libertação na minha e na tua vida foi a prisão que ele queria tirar de mim e de você. Alamanai. Mas muitos estão presos ainda na ignorância, Alamanai, estão presos na carnalidade desta vida e nas vaidades desta terra. Glória ao nome santo de Deus. Ainda não se libertaram das prisões, mas aquele que aceita Cristo, aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai ser liberto dessa prisão espiritual e vai passar a ser livre. Alamanaia, porque ser cristão é ser livre. Claro que você vai ser prisioneiro, sim, mas você vai ser prisioneiro somente de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo mesmo disse: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então, bem-aventurado é você que auto se domina e fala: eu sou prisioneiro de Cristo. O que tem que imperar na minha vida é obras do Espírito, é frutos do Espírito que tem que fluir no meu viver. Não é as minhas obras carnais que me salvarão, mas é a graça de Cristo entranhável, ao favor imerecível de Jesus na cruz do Calvário da dor, nos dando o direito de ser livres com Ele, porque bendito homem irá para ser preso lá bendito no ventre da terra, e não ia ter quem tirar, não ia ter quem libertar. O homem ia nascer, crescer e morrer, e eles iam ser condenados, sem antes ter, bendito o nome do Senhor, culpa alguma. Bendito porque quem tinha pecado era Adão, mas nós tínhamos herdado o pecado de Adão. Bendito, por um homem veio o pecado, mas por um homem veio a salvação, que é Cristo Jesus. Bendito, aqui houve uma libertação de uma prisão de um homem por nome de Pedro, mas sobre a minha e a tua vida há uma libertação espiritual que Ele quer fazer no teu caminho e no teu coração. A libertação espiritual de tirar você das prisões desta vida, dessa terra, do pecado, da iniquidade, da malícia, do engano, do enfado, e colocar você livre em Cristo. A liberdade de Cristo, a presença do Espírito, a manifestação do dom de Deus, a manifestação da linguagem do Espírito Santo, a manifestação da profecia na boca do homem de Deus. Glória ao nome santo do Criador. É isso que Ele quer te fazer. Você não ser simplesmente um ouvinte da palavra, mas um praticante da mesma. Se você crer em Cristo, automaticamente você vai ser livre dessa prisão, essa prisão que te aprisiona, essa prisão que tenta te sufocar, e você até pediu a morte, bendito, porque aquilo que é da terra, ela te sufoca. Você não vê saída, você não vê solução, mas quando você tem Cristo na tua vida, ninguém vai te matar, ninguém vai te arrancar do caminho chamado Jesus Cristo, ninguém vai arrancar você da graça chamada Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, mas aquele que aceitar eu, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e será salvo. Se tu crer, você e a tua casa, se aceita essa palavra hoje, é Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a medida da prisão que Deus quer tirar você, é a prisão da materialidade, é a prisão do egoísmo, da mentira, do engano, do enfado. Ele quer te colocar você livre em Cristo, livre com a presença de Deus e a glória de Deus sobre o teu coração. Acredite, tenha fé, tenha ânimo. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida, e vida com abundância. Aqui na vida desse homem houve uma libertação. Ele já estava praticamente condenado à morte, condenado ali a ser enforcado, mas o Senhor mandou um anjo tirar. E o que Ele mandou nos tirar da prisão eterna, da pior prisão, que era a prisão lá da ventre da terra,
e também ser condenado no fogo. Glória ao nome santo do Senhor. Foi Jesus Cristo que nos deu a chave para nós sair. Bendito o nome do Senhor. Por isso que em Apocalipse capítulo 3 está escrito assim: a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que fecha ninguém abre. Muitos deduz para a porta carnal, muitos deduz para a porta materialista de emprego, mas a porta que ele quer te anunciar, que é a porta que ele abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, é a porta da salvação. Glória ao nome santo do Criador. É a porta da vida eterna, é a porta chamada Cristo. Eu sou a porta em dito que ao céu conduz, Calamanaia. Então aceita ele como o único e suficiente Salvador. Ele vai te libertar. A chave, ela não abre qualquer uma porta. Você pega uma chave, você vai abrir as outras chaves, tem que ser o desenho, tem que ser o formato, tem que ser o jeito dela. Se for outra chave, ela não abre, mas a bendita porta que ele vai abrir, e a chave que ele tem na mão, ele abre qualquer porta que precisar. Ele abre porta pequena, porta grande, mas a maior porta que ele abriu foi a porta da salvação. Glória ao nome santo de Deus, que estava fechada, por sinal. Antes da morte de Cristo, a porta estava fechada. Pedro estava preso na prisão. Quando o anjo chegou, tirou Pedro da prisão e a porta se abriu. Ele não precisou pegar a chave da mão dos guardas, não precisou roubar a chave, não. A porta abriu sozinho, caiu, cadeado, caiu as algemas da mão, e ele saiu de dentro daquela prisão, com um cântico diferente. Deus mandou um anjo e tirou Pedro da prisão. Então glorifica o teu Deus. Você pode olhar para a tua vida carnal, você não está enxergando nada, mas a maior obra que ele quer que você veja foi te livrar da perdição, te livrar dessa prisão. Você estava decretada a morte, uma prisão naquele momento, mas quando ia amanhecer, ali o dia, ele ser enforcado, e Alamaia, Jesus, e você, quando tudo acabasse, quando o mundo acabasse, você, por não ter Cristo, se Cristo não viesse, por não ter Cristo, por não aceitar Cristo, porque Cristo não viesse, você realmente ia ficar no ventre da terra. Mas ele te livrou desse sofrimento, ele te livrou dessa maldição, ele livrou, ele perdoou os teus pecados, ele sarou as tuas feridas, ele te deu vida, ele te amou do jeito que você é. Bendito o nome do Senhor. Mas por você estar em Cristo, você não consegue permanecer no pecado, você não consegue mais fazer as obras da carne, porque em ti vai produzir os frutos do próprio Espírito, em ti vai produzir o próprio cheiro, o cheiro de um cidadão do céu. Alamanaia, bendito o nome do Senhor, que está no caminho chamado caminho da vida eterna. Alamanaia, existe dois caminhos: o caminho do céu, o caminho do inferno, o caminho da salvação e da perdição. Mas em Cristo está a redenção, em Cristo está a vida, em Cristo está a luz. Então vamos entrar na linhagem, porque do Novo Testamento e até o findar do Antigo Testamento, a palavra Bíblia, 66 livros, ela aponta para Jesus. Ela aponta para o verdadeiro evangelho de Cristo. Então é esta prisão que ele vai te tirar hoje, se você crer. Hoje, se você crer por essa palavra, Deus vai arrancar-se dessa prisão, dessa incerteza que você tem de ser salvo, de entrar no céu. Para de ficar pedindo as coisas materiais e olha com teus olhos espirituais, porque se você me servir, não é barganha, mas se ele vê o teu coração sincero, humilde, honesto, ele também pode cumprir teu desejo e realizar. Claro que aquilo que vai trazer a alegria para você, o que não for para trazer alegria, o que não for para acrescentar, o que não for para bendito, para somar, ele vai arrancar do teu caminho. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, aquilo que vai te trazer alegria, mas não é troca, não é barganha, é segundo o teu coração e a tua sinceridade.
Se no teu coração tiver sinceridade, a palavra e até o teu desejo, Deus pode cumprir sobre a tua vida. Você acredita nisso, glória? Deus livrou Pedro da prisão, porque Deus tinha muita missão para ele fazer ainda, tinha muita pregação para ele pregar, tinha muita coisa para ele anunciar ainda do reino do céu. Então, o propósito de Cristo, o propósito de Jesus, quando ele veio, quando ele foi gerado, bendito o nome do Senhor, desde o início de tua missão e até o findar lá na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou, que ali que findou, ali que foi, bendito no decretado realmente a vitória de Cristo, porque Cristo venceu a morte na própria vitória. Bendito, ali foi decretado. Eu já arranquei o homem da prisão, agora o homem tem que me aceitar, tem que crer no meu nome, na minha palavra, vivenciar o meu evangelho e produzir os frutos do próprio Espírito e andar conforme a minha lei e a minha palavra. As obras deles não salvarão, porque essas obras que salvar, o bendito sofrimento de Cristo fica bendito em vão na cruz. Para que Cristo morreu, sendo que as tuas obras podem te salvar, mas bendito para deixar notório a morte, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Ele disse: somente pela graça serás salvo, não sereis salvo pelas tuas obras, para que ninguém se glorie. Então dá glória para o teu Deus. Se você é fraca, bem-aventurado é você, porque se é forte, porque você está com forte. No livro de Provérbios, Salomão escreveu: no dia da tua angústia se mostre forte, porque a tua força vai dobrar. Então dá glória para o teu Deus. Deus não prometeu para você riqueza material e nem felicidade. A felicidade é que nem Davi escreveu no livro de Salmo 23, a felicidade é de ter o como meu pastor, mas não daquilo que vai faltar, mas daquilo que não falta. Eu não faltarei na tua vida. Dá glória. Bendita a vida eterna que espera. Bendito, dá glória para o teu Deus. Você vai ser salvo se você crer no evangelho de Cristo e vivenciar o verdadeiro evangelho dentro do teu coração. A graça não tem que estar na comunidade, a graça não tem que estar na sexta congregação, a graça não tem que estar na assembleia, a graça não tem que estar na presbiteriana, não. A graça tem que estar no meio e no teu coração. Porque a verdadeira igreja é eu e você. Não é igreja com quatro paredes, mas a verdadeira igreja é o teu coração. Bendito o nome do Senhor. Por isso que o servo de Deus falou no começo: eu posso orar lavando a louça, eu posso orar deitada, posso... Bendito o nome do Senhor. Você é a igreja de Deus. Glória, você é um templo emborado no Espírito Santo. Então saia dessa prisão, porque Jesus já te deu liberdade. Deus já te deu a redenção e você está preso ainda nos teus pensamentos. Você está preso no teu ego. Dá glória. Você não vai ser salvo pelas tuas obras nunca. Então se renuncia o teu ego hoje e aceita a minha graça mudar você, a minha graça tomar conta do teu viver, e você vai parar de questionar, de resmungar, de reclamar, porque no mundo sofrereis e no mundo chorareis. Bendito, mas o mundo chorará e vós tristes estareis. Quando, bendito, arrebatado em nuvem de glória, os que foram, os que guardarem a minha palavra e produzirem nela os frutos do Espírito serão aceitos como filho de Deus. Mas aqueles que não produziram o próprio Espírito, não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e tirar os ídolos do próprio coração, renunciar-se a si mesmo, glória ao nome santo de Deus, este não serão, bendito o nome do Senhor, nem recebidos. Vão falar que pregaram, vão falar que oraram, vão falar que testemunharam, vão falar, bendito o nome do Senhor, que falaram da salvação, falaram de Cristo, mas não tinha Cristo. Alamanaia, falava da verdade, mas não tinha a verdade no coração, queria a morte do próximo, orava para a esposa pecar para ele casar de novo. Orava, bendito, por um cair para ele vir para o ministério, que manda que sai, orava para um cair para ele ficar no lugar, amaia, porque isso até na igreja tem isso. A guerra não é bendito lá no inimigo vizinho, não. A guerra é dentro do próprio exército, é um querendo comer um querendo matar o outro. Mas dá glória para Deus.
Deus. Alamana, arranca a vaidade do teu coração e aceita a minha graça, Cristo, dentro da tua alma, que você, o inimigo quis te aprisionar, ele quis que você permanecesse na prisão, mas Jesus já te tirou dessa prisão há muito tempo. E você está querendo voltar para a prisão. Não volta. Aceita. Fica firme em Cristo, que a palavra de Deus vai mudar. Já mudou a tua vida espiritual. Não tem pacto com a matéria, nem aquilo que perece. Mas aquilo que não perece, que é incorruptível, é a tua alma. É a minha e a tua alma que não morrerá, mas darão contas diante de Deus. Então se preocupa com o teu interior. Se preocupa com o teu interior. Porque aquilo que falta, Cristo suprirá na tua vida. Esta palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A prisão que Deus tirou Pedro e a prisão que Jesus já nos tirou. Que somos livres em Cristo, somos prisioneiros ainda, mas prisioneiros de Jesus Cristo. Não estamos mais presos para esperar a forca e morrer, não. Nós estamos presos em Cristo para que naquele dia falamos assim, esse é um dos escolhidos de Deus. Aleluia, o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus dará oração ao servo de Deus em agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Altíssimo Deus, Redentor celeste, amado Pai celestial, em nome e honra de Jesus, o teu Filho, prostrados na tua presença, em ato de agradecimento agora, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, tem nos dado, tem nos proporcionado. Claro que não tem nada a ver com a nossa força, não tem nada a ver com a nossa capacidade, porque se fosse olhar a nossa condição, não teria força também, não daria, mas graça nós te dá. Bendito porque em tudo o Senhor tomou controle, tomou posse, porque eu já não mais vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Graça te dou, sem damos, Senhor, na tua presença, com joelhos dobrados, como está escrito, que diante de ti todo joelho há de se dobrar. Estamos nesse momento te agradecendo por esse culto em ação de graça, o teu nome, na onde o Senhor nos visitasse desde o início, antes de começar o mesmo. O Senhor já nos visitava, já nos alimentava com a tua presença, com a tua virtude, aleluia, com tudo aquilo que o Senhor deu também na boca do teu servo no início desse culto online. Senhor, graça nós te damos pela oração dada na boca do teu servo, onde tu subiu no trono das tuas extremidades, tu tens respondido com glória entre nós. Graça nós te dá, Senhor, aleluia, bendito pelos recados também, o teu servo disse, anunciou, onde tem a comunidade cristã no Brasil. Senhor, abençoa essa obra maravilhosa, a obra do amor, a obra de Cristo. O Senhor, bendito, selou, bendito dentro desse CNPJ também, da Igreja da Comunidade Cristã no Brasil. Continua abençoando o teu servo, Senhor, teu servo Moisés, presidente dessa igreja. Abençoa os conservos também, bendito o nome do Senhor do Conselho e todo o corpo ministerial, toda a irmandade que faz parte. E nós também colocamos na tua mão os irmãos que participaram da live. Quantos enfermos, bendito o Senhor, internado, precisando de uma oração. Bendito, toma posse todos pelo amor do teu nome, mas graça vai te dar maiormente pela revelação da tua santa e potentíssima e soberana palavra, que foi e veio nos lembrando, bendito a obra que tu fez, Senhor, redentora na vida de um homem por nome de Pedro, aonde era pregador da tua palavra, não tinha leitura, não tinha estudo, mas o Senhor escolheu, ele era pescador de peixe, alamanalha, bendito ele, bendito de
pescador de peixe, o Senhor fez pescador de homem. A diferença de quem pesca peixe, arranca o peixe da água, que a água é a vida para o peixe, ele respira debaixo de água. Bendito o nome do Senhor. Mas a diferença de pescador de peixe para pescador de homem é que o homem, ele pesca o peixe da água e joga na terra para morrer. Bendito o nome do Senhor. E o pescador de homem, ele tira o homem do mundo e coloca o homem em Cristo, e tira da morte do mundo e coloca em Cristo, que é a vida. Graça vai te dar pela tua visitação e a tua presença que está dentro do nosso coração e a tua glória que já tomou. Bendito conta desse culto online, toma todos na palma da tua mão. Bendito toma, né, todas as diretrizes, bendito dessa casa também, a tua serva, a esposa do teu servo também, o paizinho dele, Senhor, toma todos na palma da tua mão. Nós te agradecer por esse culto maravilhoso. Um bendito guarde em nós essa palavra, essa presença, essa glória, essa libertação. O Senhor falou que tirou nós da prisão, então deixa nós livres, presos em Cristo, bendito, para também morar um dia o reino da tua glória. Graça te damos por tudo, em Jesus o teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Glória, glória. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Prepara 184. 184 para nós finalizarmos. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor seja exaltado, pois dele a vida de luz, tem das trevas me tirado. Glória ao Senhor Jesus, sendo meu intercessor, traz a paz de Deus. Cristo ao meu coração, exaltado no céu, se com ele aqui viver, muito glorioso é, mais glorioso então será se permanecer na fé. Sinto-me ser transformado pela mão do meu Senhor. Quero ser mais consagrado, desfrutando seu amor. Ser o meu intercessor, traz a paz de Deus. Cristo ao meu coração, bênção traz do céu. Se com ele aqui viver, muito glorioso é, mais glorioso então será se permanecer na fé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, quais participaram deste culto, qual já chegou no final, né? Graças a Deus, ouvimos os hinos, a oração, a poderosa palavra, e agora só nos resta agradecer, né? Graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos que participaram, e amanhã, se o Senhor der vida e saúde, nós estaremos novamente juntos, né?
Aos irmãos que ainda não são inscritos, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o joinha no vídeo, isso ajuda mais pessoas a chegar. O canal da minha direita tem 89 mil pessoas inscritas, né? E a gente pode chegar a 100 mil pessoas orando, ouvindo a palavra cristocêntrica. O canal da minha esquerda tem 12 mil pessoas inscritas e você pode se inscrever e deixar o joinha também, para nós chegarmos em mais locais ouvindo a palavra de Deus. Ajuntando os dois canais, tem 101 mil pessoas que estão em comunhão e oração. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe o nosso irmão Ezequias, que pregou a palavra de Deus, né? E que esta palavra possa cumprir na tua vida e você ser mais cristocêntrico. Que a santa paz de Deus, a comunhão, a virtude, a palavra, fique em nossos corações para sempre. Amém.